3 autores que fizeram muito por mim. E agora eu tenho certeza que eles podem fazer muito por você. Ludwig von Mises, Murray Hoffman e Santo Agostinho. Demonstrando fundamentos essenciais da economia, da política e da teologia. Esses 3 autores vão dar a você uma visão completa, desde as nuances da história do pensamento econômico, passando pelas definições fundamentais do liberalismo e da história, e nos entregando uma visão holística acerca do papel do homem e do Criador na história universal. Esses são 3 autores excelentes que fizeram com que eu fosse uma pessoa significativamente diferente. Eles mudaram a minha forma de ver o mundo, e eu tenho certeza que nesses 24 encontros, nessas 72 horas que nós vamos passar juntos, se você assinar o produto que tá aqui na descrição, eles vão mudar a sua visão. Isso é uma coisa que eu gostaria de perguntar. Ao mesmo tempo que nós tivemos um aumento significativo dos católicos no mundo, no Brasil nós temos, agora um pouco mais lento, ou seja, dificilmente ele superará o catolicismo, mas ainda real, crescimento do protestantismo. Sim. Em especial de matriz evangélica. E, simultaneamente, os 2 grandes líderes, Bolsonaro e Lula, Sim. acenam para os evangélicos. Sim. Ainda que Bolsonaro seja católico. Inclusive, nesse aspecto, eu acho que vocês, partindo da crítica, que Bolsonaro fez pouco ou nada pela Igreja Católica durante seu... Ele governou para os protestantes. O que você acha disso? E como você vê esse caso? Como eu vejo que você atribui ele? Me parece que a raiz do crescimento do protestantismo é a mesma raiz do crescimento da RCC, que é o regime militar e a questão da teologia da libertação. Imagina que você é um fiel católico e você, de repente, você começa a ir para sua paróquia. Isso é uma coisa que o Matheus Tiburcio aponta muito corretamente, que os seminários brasileiros, eles do dia para a noite, eles pararam de ensinar. Não foi um processo de decadência gradual, que as pessoas foram ficando mais burras, foram desaprendendo. Não, parece que de fato é uma coisa planejada, né? Uma coisa feita propositalmente. De repente você chega na sua paróquia e o padre só fala de negócio social, de injustiça, da ditadura. E você fala, eu vim aqui buscar um outro negócio. E você começa a procurar em outro lugar onde é que tem esse outro negócio. Ou até mesmo a questão da liturgia. Você tem essa desconstrução da liturgia. E nisso, por exemplo, a congregação cristã do Brasil cresceu muito. Né? Então você tem as pessoas buscando a Cristo, não enxergando Cristo no que era dito pelos sacerdotes, muito embora o próprio Cristo estivesse lá ainda, na Eucaristia. E as pessoas saem procurando outra coisa. Nesse período... Algumas encontraram na RCC. Exatamente. E a RCC foi um fenômeno posterior ao crescimento dos evangélicos. E que, inclusive, segurou muita gente dentro da igreja. Você tinha a TFP também? O que você acha da RCC? Depende. Eu acho que a minha posição é parecida com a de Dom Adair. Eles são bons para evangelização. Mas não me parece que são bons para aprofundamento. Para aprofundamento na fé efetiva. Entendi. Então, muitas daquelas práticas dos eventos, que é o que eu acho que tem de mais positivo. A promoção desses eventos católicos com shows de música que não tem muita coisa, não tem nada de errado. Aquela coisa de juntar os jovens e tal, não sei o quê, trazer as pessoas para perto da igreja. Às vezes tá tendo um show ali e você tem uma tenda com um Santíssimo do lado. Tá? Em que outro ambiente isso aconteceria? Sim. O sujeito vai ali procurando o convívio social, a música, e o próprio Cristo tá lá, né, na Eucaristia. Eu acho que isso tem um efeito nas pessoas. Até que eu tem irmãos hoje que participam de vigília lá no nosso sodalício da Ordem Terceira do Carmo, que eles entraram na fé pela RCC. E é gente de muita oração, sabe? Que hoje em dia frequenta uma liturgia mais sóbria. Isso é muito comum. A transição do carismatismo para círculos tradicionalistas e para missa tridentina. O cara entra aqui, de repente ele vê aquela inquietação toda, ele fala, eu vou procurar outra coisa. E esse caminho parece que está sendo construído. Até mesmo por conta de posicionamentos de bispos, como é o Dom Adair, lá de Formosa, né? E aí, voltando para a questão do crescimento da RCC e do protestantismo, tem revistas, a revista Catolicismo, que era a revista do Plínio Corrêa de Oliveira, eu lembro deles começando a notar o fenômeno da desconversão, ou da conversão ao protestantismo, nesse período.
E é muito engraçado você ler o texto assim. Ele fala: olha, nós éramos um país 97%, em que 97% da população é católica, agora são 95%. Eu falo, e eles estavam certos de se preocupar. Sim, estavam mesmo. E eles viram o fenômeno acontecendo. E, bom, foi dito e feito. É óbvio que tem. Eu não estudei isso profundamente, mas parece que houve, mesmo antes disso, no período lá da Companhia das Índias, um financiamento da maçonaria ao protestantismo no Brasil. Posteriormente, parece que houve uma operação da CIA para financiar denominações protestantes muito específicas, não o protestantismo como um todo. Até parece que essa questão da teologia da prosperidade veio desses agentes. Novamente, não sei citar nomes, eu não sei quem são, e não estudei isso profundamente. Mas a teologia da prosperidade é um fenômeno bem mais novo, né? Sim. Isso a gente consegue lastrear. De fato, houve uma renovação americana, uma evangelização da fé protestante americana. Sim. Por exemplo, Pirani cita a galera numa entrevista dele, ele fala: não, conheço todos esses teólogos. Ele sai falando o nome de vários teólogos americanos de grande porte. Eu achei muito curioso isso. Porque eu demorei pra me dar conta que a gente recebeu um grande número de missionários. Sim. Eu lembro, sinceramente, de missionário americano. Batendo na porta da turma, inclusive. Isso é muito doido, cara. Pensar que um fenômeno da fé americana possa alcançar tanta gente assim. E por um lado, eu não duvido que houvesse boa vontade de pessoas que de fato eram daquela confissão, dessas confissões específicas e que estavam aqui pela fé. E também não descarta a possibilidade de haver uma espécie de operação de soft power americano mesmo, né? Então, eu não duvidaria disso, não. Então, mas e aí você tem, junto a esses fatores, a questão da teologia da libertação, né? E esse êxodo que começa a acontecer por desinteresse mesmo, entendeu? E aí eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que é possível, em termos de soft power, ter relação com o dispensacionalismo pregado pelos próprios evangélicos? Desculpa. O dispensacionalismo. Não faço ideia. A crença, há uma crença dentro dos evangélicos, alguns evangélicos, do dispensacionalismo. Diz que os judeus estão dispensados. Sim. Do seu papel, que em algum momento eles irão se converter. Sim. E que eles são, como eles são participantes dos momentos finais, né, do Apocalipse, como um povo convertido, Israel ainda é uma nação santa. Sim. Israel tomada no sentido metafísico. Então, E aí isso favoreceria, é claro, o avanço do judaísmo. Sim. É lógico que sob o viés dispensacionalista no Brasil. Pode ser que tenha relação mesmo. Até porque a boa relação entre o Estado de Israel e o governo americano é de muito longa data. E os evangélicos também têm uma boa relação com o Estado de Israel. Sim. Agora, até que ponto isso foi de fato um fenômeno planejado ou não, eu não sei. Porque, francamente, não estudei. Sim. Agora, me parece que seria, no mínimo, conveniente. Sim. Isso de fato. E, de certo ponto de vista, isso acontece no meio católico também. Obviamente, um católico, ele pode defender que judeus tenham uma terra. Ele não pode defender que Israel, o Estado de Israel atual, goze do privilégio divino das promessas feitas a Abraão. Isso não dá. Sim. Só que, ao mesmo tempo, olha, um dos grandes expoentes do catolicismo que trouxe muita gente para a igreja foi o próprio Olavo, que era abertamente sionista. Sim. Isso, não estou fazendo nem juízo de valor sobre o sionismo ou não do Olavo. Ele recebeu um prêmio. Sim. E ele, me parece que acreditava nessa questão não do Estado de Israel enquanto beneficiário de uma promessa, mas da participação dos judeus no mistério da salvação, dos judeus presentes, dos judeus atuais, talmúdicos,
no mistério da salvação Que é similar ao humana. nacionalismo. Sim. E, inclusive, ele dizia que, são palavras dele, que se os antigos sacrifícios mosaicos tivessem sido abolidos, Deus o teria feito de maneira inequívoca. Inequívoca e inconfundível. Essa era a opinião do Olavo. Agora, isso de certa maneira é uma mentalidade que pode ter ficado residualmente... Inclusive, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você conhece, isso eu sei que você conhece a obra do Orlando Fedeli. Uhum. Não conheço profundamente, mas conheço alguma coisa, sim. Você acha que o Olavo fez bem para a fé católica no Brasil? Eu acho que sim. Sendo bem sincero. Eu acho que sim, mas mais não por conta do conteúdo doutrinal, filosófico, ao que o vale, mas por uma espécie de reabilitação moral quase, sabe, do catolicismo. Por mais estranho que possa parecer, se você levar em conta a figura do Olavo, né, a presença pública dele, os palavrões, etc. Porque havia muito uma imagem, isso é comum quando você conversa com vários protestantes, de que o católico é um sujeito meio ignorante, meio supersticioso, que faz umas orações repetidas, não entende nada de Bíblia, não é nem que não entende nada de filosofia, não entende nada de Bíblia, né? Não estuda aquilo. E dentre os alunos do Olavo nesse período, e eu não estou dizendo que os tradicionalistas, o pessoal da Monfort não era assim, mas é que o Olavo teve um fenômeno de movimento massivo muito maior. Né? Então ele atingiu mais as massas. Eu acho que os protestantes ganharam muito com o fato de que eles foram os principais a responderem a questão do avanço do ateísmo no Brasil? Então, sim e não, porque boa parte das conversões recentes... E no mundo também, né? Sim. No mundo eles acabaram sendo o William Lane Craig, esses caras... aqueles debates intermináveis com os 3 cavaleiros do neoateísmo lá. Sim. Acabou rendendo ao protestantismo uma cena de destaque no Brasil também. Muito. Porque quando eu fui responder eles aqui, muitos dos argumentos dos protestantes foram usados. Sim. E agora, quando o Olavo aparece no debate público, ele meio que reabilita o catolicismo no Brasil enquanto posição que fosse intelectualmente respeitável. Pelo menos no meio da direita. Sim. Né? Até porque no meio da esquerda, o catolicismo, enquanto tributário à teologia da libertação, continuava sendo respeitado. Sim. Então, me parece que esse papel o Olavo teve. E ele, por exemplo, ajudou e foi ajudado por figuras como o próprio Padre Paulo Ricardo. E as conversões recentes ao catolicismo, que muitas vezes não aparecem nas estatísticas, porque tem muito converso que já era contado como católico no IBGE. Sim. Mas ele não vivia a fé, não estava interessado em viver a fé. Sim. Então, esse fenômeno das conversões, essa reabilitação intelectual, eu acho que o Olavo ajudou. O próprio Padre Paulo Ricardo, como um dos maiores expoentes desse catolicismo, entre aspas, conservador, acho que é evidência suficiente disso. E aí tem um outro fenômeno que é menos visível, que tem repercussão política, que é esses padres, eles atuaram muito politicamente. Apesar da bancada católica não ser tão notória e tão expressiva quanto a bancada evangélica, de não fazer tanto barulho assim, apesar de o Bolsonaro sempre ter feito acenos ao protestantismo e etc., teve muita movimentação, especialmente do movimento pró-vida, do pessoal do Donato, que é expressiva e abarca os evangélicos, apesar do Donato ser católico, na questão do combate à teoria queer, ou o que ficou conhecido como ideologia de gênero, também. O padre José Eduardo e o próprio padre Paulo Ricardo atuaram nos bastidores e foram a Brasília, e estavam naquelas sessões, e debatiam com as pessoas, e expunham material, e não sei o que, o cacete. E eram sacerdotes católicos fazendo esse trabalho, né? O próprio padre José Eduardo mesmo, eu tenho quase certeza que até hoje ele é muito perseguido, não é por causa de bolsonarismo, de nada, é porque ele deu trabalho pra essa gente. Então, nesse sentido, acho que o Olavo fez muito bem, sabe? Para a igreja. Agora, algumas das pessoas que ele promoveu fizeram coisas muito negativas. Mas eu perguntei do Orlando Fedeli, eu gostaria de saber se ele não propagou com isso outras coisas também que eram maléficas ao mesmo tempo. Eu acho. Ou seja, ao mesmo tempo que ele foi responsável por uma expansão da fé significativa, e também foi responsável pela expansão do imperialismo no Brasil. Sim.
Ele foi responsável pela popularização de teóricos islâmicos. Sim. Responsável por uma certa relativização dos caminhos da salvação. Eu acho que isso é superestimado.